Beleza, muito boa tarde. Estamos iniciando nosso programa tardeado desse 8/2/2025. Sibeli apresenta a ilustríssima Fabiana Almeida, um pouquinho do currículo dela antes de a gente iniciar a nossa entrevista. Contigo, Sibeli. A Fabiana Almeida é assistente social, possui pós-graduação nas áreas de educação e proteção social, saúde da família e mental, gerontologia social. Atualmente é assistente social da SASP, lotada na Superintendência de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa e secretária executiva do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Piauí. Também estudiosa do campo do envelhecimento humano. Eita, vamos respirar um pouquinho, o currículo é muito grande. Como já foi apresentado, a gente vai adentrar. Fica à vontade, se apresenta já pontuando um pouco sobre as suas experiências, o seu trabalho com crianças e idosos. Fica à vontade. Então, boa tarde, é uma satisfação estar aqui nesse programa tão importante que traz tanto entretenimento e temas relevantes para a sociedade. E falar do envelhecimento humano é falar da realidade brasileira, e isso com foco no nosso Piauí, né? Então, a minha experiência profissional vem ao longo desse tempo nesse campo do envelhecimento humano, né? Atualmente, eu estou na SASP, lotada na Superintendência de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, e também como secretária executiva do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, essa minha trajetória profissional, ela já vem ao longo de 20 anos, né, nesse campo do envelhecimento humano. Na verdade, desde quando eu me formei, o meu campo de atuação já foi nesse cenário, né? Trabalhando com o envelhecimento humano e também com crianças e adolescentes. Mas é importante ressaltar que a minha paixão profissional, pessoal e social é com a pessoa idosa. Então, diante dessa realidade, a gente vem buscando integrar crianças e adolescentes com pessoas idosas, nesse sentido de interagir e construir uma longevidade saudável. Diante de tudo isso, quais são as atividades que mais promove e facilita a interação entre esse contexto de criança e adolescente, pessoa idosa de mais idade? E é importante ressaltar que essa é uma necessidade que a gente percebe, né, que a gente sente em que é preciso haver essa integração. Então, atualmente, ao longo dos últimos 5 anos, né, isso teve uma parada na pandemia, é que a gente desenvolve, né, um trabalho de integração com crianças, adolescentes e pessoas idosas em uma LPI de Teresina, ou seja, em uma instituição de longa permanência em Teresina, onde essas crianças elas vão para essa unidade, né, e vão interagir, vão conhecer e assim trocar experiência com as pessoas idosas. E é importante ressaltar que esse trabalho ele se dá por meio de um projeto, que é o projeto Mãos Dadas, onde uma dupla de crianças, né, ou de adolescentes, eles escolhem uma pessoa idosa para interagir. E nesse campo da interação, essas crianças, esses adolescentes, eles vão escutar a pessoa idosa, né? Vão colocar a sua atenção e assim ser acolhidos, porque esse é um processo de acolhimento, onde crianças e idosos se acolhem para que haja uma devida atenção, para que haja uma troca de experiências, e daí ocorre a integração de gerações. E com esse trabalho a gente vem colhendo resultados muito relevantes, porque nesse processo a criança e o adolescente que participa desse trabalho, dessas ações, ele se torna, né, uma pessoa diferenciada, porque a criança e o adolescente ele está nesse processo de desenvolvimento. Então, daí ocorre um processo de humanização, né, mais avançada, porque a gente percebe a diferença no comportamento, nas ações, no contexto familiar, no contexto escolar, porque, veja bem, nós vivemos em uma sociedade que é preconceituosa, que é machista, né? Que rotula as pessoas, que estigmatiza as pessoas,
principalmente a pessoa idosa, que é tida como um ser que não tem mais valor, né? Para o sistema capitalista, o idoso ele não produz, né? Ele não traz mais benefícios, né? E nem beleza para a sociedade. Então, a criança envolvida num trabalho como esse, ele já vai tendo uma educação de entender que aquela pessoa está em um processo avançado de envelhecimento. Então, ela necessita ser respeitada, ser valorizada não só por ser pessoa idosa, mas por ser cidadãos sujeito de direitos. Então, a criança, né, e o adolescente, ele já vai entender que a pessoa idosa não é um velhinho, não é um coitadinho, não é uma pessoa que está só esperando a hora de morrer, né? Porque é assim que o nosso sistema capitalista vê a pessoa idosa, vê a pessoa com idade avançada. Então, esse adolescente, essa criança, eles já vão entender essa pessoa como uma pessoa idosa, como uma pessoa cidadã, e assim vamos construindo uma longevidade saudável. Outro dia eu escutava de uma criança, ela dizendo assim, olha, tia, na minha casa, fulano de tal e fulano de tal só diz assim, os veinhos, os coitadinhos. E eu disse para ele, né? Olha, respeito, porque ele é uma pessoa idosa. E você vai ser idoso se chegar lá. Olha só, e isso eu já fiquei encantada, né? Porque entendi, né? E percebi que nós estamos alcançando o nosso objetivo, que é uma longevidade, construir um processo de longevidade saudável em que haja respeito, em que haja valorização e dignidade. Benefício de interação. O benefício Benefício que tem. isso, o maior benefício é de interação, de educação, principalmente. Então, tipo assim, como impactou, tipo assim, emocionalmente ambas as gerações? Como você vê isso? Como é que se dá essa integração? O idoso, como é que tem esse encontro com a criança? Como é que é essa reação entre eles? Isso é bem interessante como se dá esse processo, porque a pessoa idosa, quando a gente chega na ILPI com as crianças, os adolescentes, os idosos eles já têm uma atenção maior. Até mesmo os idosos que estão em um nível, né, de demência ou já em processo de Alzheimer avançado, eles já têm aquela atenção, já desperta o olhar, a atenção da pessoa idosa. O idoso ele já quer interagir, ele já quer tocar, ele já quer ter essa integração com a criança. E assim a criança também tem esse despertar, porque ele quer ouvir a sua história, quer interagir, quer também falar um pouco da sua história de vida, né? E assim a gente vê os reflexos positivos, como os reflexos também emocionais, eles vão impactar de forma positiva na vida dessa criança ou desse adolescente participante, no sentido de já valorizar as pessoas que estão ao seu redor, de valorizar os seus idosos e de não tratá-los de qualquer forma, mas de tratá-los com atenção. E também um outro benefício é importante ressaltar que outro benefício é de entender que essa criança, esse adolescente também está nesse processo de envelhecimento, porque nós seres humanos, nós começamos a envelhecer a partir do momento em que a gente nasce. Né? A gente já entra dentro desse processo de envelhecimento. Então, tem uma filósofa que eu gosto muito, que logo mais vocês vão tratar também da importância de filosofar, que é Simone Beauvoir. Ela era filósofa e socialista. Ela dizia que no percurso humano de vida não há outro caminho, a não ser nascer, que é obrigatório, nascer e envelhecer, né? E nesse envelhecer, muitos não chegaram lá, né? Então, é por isso que a gente iniciou falando, né? Que o envelhecimento, ele é um processo, né? E a idade avançada, nem todos chegaram lá. Se chegar, se tiverem essa graça, né? Porque nesse percurso humano, ou envelhece ou faz a viagem antes, né? E é isso que as crianças já entendem, os participantes, e que a gente também tenta disseminar esse processo educativo. Diante de tudo isso, a gente tem que ter alguns obstáculos. Qual os maiores desafios encontrados que você observou para ter essa interação com sucesso? Pronto, desafios, eles são imensos, né?
nós encontramos diversos, né, obstáculos no nosso dia a dia, porque principalmente da família. Muitas famílias ainda não se reconhecem nesse processo, não valoriza devidamente a pessoa idosa, e um dos maiores obstáculos são esses, porque se a família não entende esse processo de envelhecimento, não entende que a pessoa idosa que está lá em uma LPI, ela necessita, né? E que a pessoa idosa que está lá dentro do seu familiar, ela necessita dessa interação. Se a família não entende, nós não temos como chegar até a criança e envolvê-la nesse processo educativo de interação, de integração de gerações. Então, existe ainda muitas barreiras, muitos paradigmas a ser mudados para ter essa interação mais eficaz, né? E sim, existe muito, né? E que tipo de programa, atividade recomendado para facilitar essa interação, criança, adulto? Qual programa que o governo tem que possa facilitar nas casas de apoio, nos abrigos, assim, o que tem atual que está por vir aí? Essa pergunta é bem interessante e relevante. Infelizmente, no cenário atual brasileiro, ainda não há programas dessa natureza, ainda não há uma valorização como essa, né? Infelizmente, nós temos trabalhos que são pioneiros, que é nos Estados Unidos, né? Onde há programas periódicos e regulamentares das escolas, das creches, levar as crianças a desenvolver programas nesse contexto de interação, onde as crianças vão participar de uma aula integrativa em uma LPI e assim haver essa troca de integrações, né, de participações. Mas aqui no âmbito, né, brasileiro, no nosso solo brasileiro, ainda não há trabalhos desta natureza. Nós temos um trabalho que é em Santa Catarina, e um no Rio de Janeiro, onde há duas escolas, né, em que iniciou em 2023 um trabalho dessa forma, de levar as crianças, de desenvolver esse processo de integração. Mas ainda só são dois estados, duas escolas que ainda não atinge, né, anda muito distante de atingir a nossa realidade, né, de abranger essas crianças, esses adolescentes. Então, infelizmente, é um trabalho que é escasso, né, no nosso Brasil, e aqui no Piauí, em Teresina, nós temos esse trabalho que ainda é importante ressaltar que é um trabalho ainda tímido, é um trabalho que ainda não tem ainda uma total valorização, mas eu sempre digo que o que importa é começar, é dar os primeiros passos para que a gente possa avançar, né? E a gente sabe que uma andorinha só não faz verão, mas também se essa andorinha parar também, não vai fazer, né, nenhum tipo de verão, mas a gente precisa não desistir, né, e continuar, mesmo em passos lentos. Tecnologia. Até que ponto a tecnologia tem influenciado de forma negativa e positiva? Porque hoje nós estamos num mundo muito tecnológico. Quem não está aí influenciado pela tecnologia vai ter que se adaptar a ela. O que ela tem trazido nesse meio de Nossa, benefício? essa é uma realidade que ela é muito presente, né? A gente sabe que a tecnologia ela tem os seus impactos positivos e os impactos negativos. Os impactos negativos é que, de certa forma, a tecnologia ela vem viciar a criança, ela vem viciar o adolescente a ficar o tempo todo conectado. E muitas vezes nessa conexão há uma questão bem negativa, porque aí termina adentrando em outras realidades, em outros sites que não convém, né? E que gera uma série de tumultos e que muitas vezes gera até adoecimentos mentais, né? E isso já vem sendo comprovado de forma científica. Os números, eles são alarmantes, né, com esses impactos negativos. E os impactos positivos que a gente sente, percebe, constata no dia a dia, é essa aproximação, onde a gente tem uma facilidade de forma bem mais rápida, de forma bem ampla, de atingir o maior número de pessoas, de atingir o maior número de adolescentes, de crianças, para que a gente possa estar mais próximo, saber das informações, e assim haver uma interação em tempo real, né? Esses são os impactos positivos, e esses também são os negativos também, né? Escuta ativa. Qual a importância de você escutar, você estar próximo, de que você possa acreditar que possa vir
essa interação com criança e idosos. Tem que escutar, conhecer a pessoa, ver onde pode ajudar, qual o problema de cada um, como é que é feita essa escuta. É, inclusive, no nosso grupo, né, da Sociedade de São Vicente de Paulo, né, que é uma sociedade internacional, 2024, o ano temático que foi trabalhado foi a promoção passa pelo escutar, né? A promoção humana passa pelo escutar com caridade, escutar com atenção, né? E aí a escuta, ela se dá de forma primordial, essencial, porque para a gente acolher uma pessoa, para a gente receber uma pessoa, nós precisamos escutar. E esse escutar, ele se dá com todos os nossos sentidos, né? Através do ouvido bem atento, desse momento de calar a boca, né? E de se colocar todos os seus sentidos para acolher uma determinada pessoa através da escuta. Então, a escuta, ela é primordial porque ela é um momento de acolhimento, ela é um momento de interação, ela é um momento de recebimento de uma determinada pessoa, né? Então, isso aí é a importância do escutar com todos os seus sentidos. Porque o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem, fala que eu estou te escutando. Tan, 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 fala que eu estou te escutando. Mas como se dá essa escuta, né? Não é uma escuta qualificada com todos os seus sentidos, mas é uma escuta de forma superficial, né? Sem respeito para com o próximo. Antes de a gente ver essa entrevista hoje, a gente agradece muito e tem um seguidor que gosta muito de você, que é o Adalberto, que ele conhece, há tempo disse que gosta de você compartilhar alguma experiência positiva que fosse empolgar, contasse um pouquinho e viajar na sua história. É a pergunta dele, né? Você vai compartilhar com a gente. Muito bem, obrigada. O que eu tenho a partilhar sobre a minha história ao longo desses anos de trabalho nesse campo do envelhecimento humano. É a minha experiência, né, junto à ILPI, é importante ressaltar, né, onde as crianças elas vão participar desse projeto Mãos Dadas, e há a troca de experiência, e nessa troca, as crianças podem viajar, adentrar no universo da pessoa idosa. E muitas vezes até um universo de imaginação, porque muitas vezes os idosos eles já estão nesse processo avançado de Alzheimer, então ele não lembra mais da sua realidade. Então, quando as crianças, um fato que me marcou muito, foi de uma idosa que ela dizia, quando a gente chegava lá, ela dizia assim: hoje eu sou a Paquita da Xuxa. Aí as crianças diziam assim: que bom, pois cante aí como é que a Paquita da Xuxa faz. Aí ela cantava, criava uma história no seu sentido imaginário. Porque o Alzheimer ele vem de fragmentos de uma realidade que marcou a vida passada do idoso. Ou então de algum fragmento recente que marcou a vida da pessoa idosa. E aí as crianças, elas interagiam diante da imaginação do idoso. E isso me deixava muito feliz por ver esse processo de respeito e de valorização. Outra questão foi, na LPI, quando eu cheguei, e aí a idosa disse, olha, eu vou já já pegar o trem. Você viu o trem passando? Ela começava a gritar, eu quero entrar no trem, eu quero entrar no trem. E eu dizia, olha, eu também vi o trem. Mas vamos aguardar o trem chegar. Sente aqui, vamos esperar. Aí ela sentou, começou a cochilar. E cadê o trem? Eu disse, pois é, o trem vai demorar. Mas aqui não está aparecendo o seu quarto, não está? Ela disse, é mesmo. Eu disse, pois é, pois vamos deitar e depois a gente vai, tá bom? De respeitar a pessoa idosa diante desse campo fértil de imaginação dela, porque nesse processo avançado, né, já de final da sua trajetória humana, não é recomendado, não é. Vários gerontólogos já recomendam. Não faz mais sentido bater de frente, mas sim de respeitar e de acolher essa pessoa idosa do jeito que ela ou que ele está. Então, são fatos que me marcaram muito, de acolher, de respeitar a pessoa idosa naquele momento, da sua imaginação, da sua realidade, do seu campo, né, fértil de imaginação. Então, são fatos que me marcaram muito. Ok, meu amigo Adalberto, sempre você traz pergunta pertinente, muito educativa e foi respondido da melhor forma possível. A jovem aqui acima da média. A gente vai entrar nesse contexto um pouquinho de educação e sensibilização. O que traz, o que vem para somar, qual o papel da educação desempenha na promoção dessa integração.
Olha, é uma realidade que me instiga muito e é preciso que haja provocações, né? Da sociedade para com o poder público. Atualmente, há tramitando no Congresso a questão da inserção, né, do conhecimento do Estatuto do Idoso nas séries iniciais, ou seja, na série básica. Né? Então, a importância que se dá começa principalmente por parte da sensibilização dos nossos gestores, né? Da sensibilização do poder público. Porque quando o poder público ele entende a extrema necessidade de uma educação para o envelhecimento humano saudável, daí nós podemos avançar, né, no campo das políticas públicas de forma efetiva e eficaz. Então, essa tramitação que há no Congresso Nacional, que é a da inserção da educação gerontológica, do Estatuto do Idoso, né, nas séries iniciais, é uma realidade que, se for vigorada, e que eu acredito, né, que vai ser, e a gente sabe que isso vai ser um processo a longo prazo. Mas quando acontecer, nós vamos ter muitos ganhos. Então, a importância é de educar nossas crianças hoje, agora, para entender a importância do envelhecimento humano, porque hoje a pirâmide ela reverteu, né? Ela reverteu. Hoje o nosso contingente de pessoas idosas, ele é muito grande, comparado à década de 80, à década de 90, e há essa necessidade de se avançar nesse campo, né? De se avançar na educação para que haja um envelhecimento com qualidade, digno, e eu sempre digo que não basta somente ter uma vida longa, mas é preciso que essa vida ela tenha qualidade. E essa qualidade, ela perpassa pelo campo educacional, ela perpassa pelo campo tecnológico e principalmente pelo campo da saúde, que é um grande pilar que vem aí contribuir para um envelhecimento saudável, ou seja, para uma longevidade. A gente vai entrar um pouquinho, tipo assim, na sociedade, comunidade, colaboração com a comunidade e sociedade que podem se envolver nessa promoção de interação. Como é que a comunidade, como se um bairro próximo de uma casa de apoio, como é que vivencia tudo isso? É, é, é vivenciado tudo isso ainda de forma ainda superficial. Infelizmente, as pessoas ainda não entendem a importância da interação, a importância da participação ativa em um LPI como algo positivo. Infelizmente, a sociedade ainda vê as instituições de longa permanência, ou seja, os abrigos, ainda como se fosse um depósito, né? Eu trabalho nesse campo e eu escuto muito no cotidiano as pessoas dizerem: não é porque o idoso está dando trabalho, determinada pessoa idosa está dando trabalho, eu queria jogar ele lá para ficar por lá. Olha só o entendimento da sociedade, o entendimento das pessoas, e isso é de uma forma geral. Então, as pessoas ainda veem uma ILPI ainda de forma bem superficial, como se fosse um campo que colocasse o idoso lá e que lá tomassem de conta, né? E que a família não se responsabilizasse por essa pessoa idosa. Então, a importância, a dignidade das pessoas para com esse campo, para com a pessoa idosa, ainda deixa muito a desejar. E outra coisa, nos momentos de atividades, né, nas ILPIs, as pessoas ainda tendem a se distanciar, ainda não entendem essa importância de participar, de contribuir, né, e de se sentir responsável ainda. Que tipo de parceiro que vocês têm, público, privado, de onde vem as parcerias? Tipo assim, uma determinada a gente vai já tomar um cappuccino do Vitória, já foi pedido, tá subindo, mas a gente vai entrar um pouquinho de parceria, público e privado. Como é que acontece, tipo assim, vem mais do privado ou público, os governo, prefeitos, estão dando esse suporte? Olha só, no Piauí, há duas instituições públicas, há duas instituições de longa permanência para pessoas idosas
pública, que é a Vila do Ancião, que fica aqui em Teresina, né? Próximo ao Zoo Botânico, na Socorro, e a outra que fica localizada em Parnaíba, que é o Abrigo São José. Então, são essas duas que são públicas, né? Totalmente públicas, de responsabilidade do governo do Estado. As demais ILPIs, né? Elas são filantrópicas, né? Elas são filantrópicas que funcionam com essa parceria, né? Filantrópico e da sociedade civil organizada e das instituições privadas, né? E também das públicas que atribuem subvenções, atribuem algum benefício para contribuir com os investimentos do dia a dia das instituições. Então, as parcerias, elas ainda são poucas para a nossa realidade, né? Atualmente, nós temos uma demanda muito grande, uma fila de espera muito grande no âmbito do Estado de pessoas idosas aguardando vaga, né? Aguardando vagas. E é por isso que há um fluxo de atendimento, né, para a inserção da pessoa idosa em um LPI, tanto no âmbito do município, né, de Teresina, como também um fluxo, né, no âmbito de Estado, para que o idoso seja inserido em uma instituição de longa permanência. Como é que você vê o futuro da integração nos próximos 10 anos? Eu vejo que esse futuro ele precisa avançar e ele só vai avançar quando a sociedade, quando o poder público se sensibilizar dessa importância dessa integração, desse respeito, dessa valorização. E nós só vamos conseguir, né, alcançar isso quando houverem políticas públicas efetivas em que haja uma valorização por parte do poder público e da sociedade, com uma educação voltada para o envelhecimento, com programas e projetos sociais voltados para esse campo, e com profissionais também, né, mais sensíveis a causas, né, entendendo que é necessário que haja essa valorização e esse respeito por parte de todos os segmentos, para trabalhar, né, para atuar nesse campo do envelhecimento humano. Chegou uma pergunta para nós, que estamos quase no finalmente, o que evoluiu nesse segmento, nessa interação entre geração? O que evoluiu, assim, como ele surgiu do início até o dia de hoje? Quando surgiu, despertou para esse lado. Pronto, como surgiu, como despertou. O envelhecimento humano, ao longo do tempo, ele sempre foi visto, né, como algo negativo, como algo que era desvalorizado. Tanto é que somente a partir da Constituição Federal, que é o nosso marco, né, é que houve um avanço. Na verdade, não é que houve um avanço, é que houve um reconhecimento no Brasil. Somente a partir da Constituição Federal de 1988 é que houve esse reconhecimento da importância da valorização da pessoa idosa. Então, a partir da Constituição Federal, que é o nosso marco, é que veio o Estatuto, né? O Estatuto da Pessoa Idosa, já na década de 90, é que veio a Política Nacional da Pessoa Idosa, é que veio a Política de Saúde da Pessoa Idosa também. Então, ao longo do tempo, nós tivemos grandes e importantes avanços, né? Comparado ao que nós tínhamos antes, na década de 70, de 80. Então, os avanços, eles são significativos nesse campo de legislações, né? Eles são de forma inenarravelmente importante. Porém, é necessário que isso saia do papel, porque o Brasil é um país em que as leis, elas são referências para a América Latina, né? Infelizmente, o Brasil também é uma referência no campo dessas leis não serem, de fato, praticadas na sua integralidade, na sua totalidade nesse campo. Então, o que falta, né, ainda é que essas leis elas sejam efetivadas na prática, porque no campo teórico é fantástico, né? Mas ainda na prática ainda deixa muito a desejar, porque infelizmente o Brasil é um dos países, é o terceiro país que mais maltrata a pessoa idosa, infelizmente.
Estão nos perguntando aqui, não está nossa roteira, se você não conseguir responder, e se você responder negada, for procurar um atendimento, onde que deve recorrer? Então, cada caso é um caso. Então, diante do desamparo da pessoa idosa, nós temos, né, Teresina, Piauí, tem os centros, né, de referência da assistência social, que são os CRAs. Então, a porta de entrada para esses atendimentos, para esse acolhimento, é nos CRAs dos territórios, onde há um CRAs em cada território. Então, o idoso, a pessoa idosa, ela pode se dirigir no CRAS mais próximo da sua residência para levar a sua demanda. E também é importante ressaltar que, se for caso de violações de direitos, casos de violência, né, pode ser denunciado, as pessoas podem denunciar, né, tanto pelo Disque 100, né, como também no Centro de Referência Especializado da Assistência Social dos Territórios, que é os CREAS, que trabalham as violações de direitos. Então, as pessoas idosas podem procurar essas unidades, ou algum vizinho, ou alguém próximo que tenha se deparado com essa realidade, possa estar fazendo uma ligação, né? E comunicar, informar a realidade para que o CRAS, ou melhor, o CREAS, possa fazer uma visita domiciliar e constatar a realidade e dar encaminhamento de acordo com a realidade da violação de direitos, de desamparo que essa pessoa idosa se encontra. Nosso conceito final, você fica à vontade para você falar um pouco mais do seu serviço, como você se sente em uma área tão nobre, que é a área do serviço social, de grande abrangência. O que representa para você, seu trabalho hoje? Fica à vontade. Obrigada. E eu estou muito à vontade, né, aqui com você, e desde já agradecendo a oportunidade. Essa área representa para mim esperança. Esperança de dias melhores, esperança de uma longevidade saudável, digna, onde todas as pessoas idosas tenham um direito de viver seu processo avançado de envelhecimento com dignidade. Então, esse campo representa para mim vida, representa esperança, representa dignidade de dias melhores. Porque eu, você, nós estamos nesse processo de envelhecimento. E se nós não atentarmos e trabalharmos essa realidade hoje, como nós vamos ter o nosso envelhecimento? Ele vai ser certamente violado se ele não for, né, cuidado hoje. Então, cuidar, atuar no envelhecimento humano hoje é cuidar do nosso próprio futuro. Porque nesse processo de vida humana não há outro caminho. É nascer e envelhecer. E se nós não envelhecermos, é porque a gente fez a viagem antes. Eu não quero, e com certeza você não quer. Você que está aí do outro lado também não quer isso. Então vamos atentar hoje. Vamos cuidar hoje. Né? Muitíssimo obrigado. Nossa entrevista superou toda a expectativa, acima da média. Conteúdo de muita precisão, só tenho a agradecer, gratidão. E aqui está a sua caneca feita, pensada e projetada. É o mínimo que o programa Tarde Já faz por todo quem passa, que palestra com a gente, conosco. A gente, em forma de agradecer, simbolizar. Meu amigo, traga o café, o cappuccino do Bistória, chegando a hora, a gente vai celebrar esse momento. Tem que passar pela delícia do Bistória. Nosso amigo Reginaldo está sempre conosco aqui. E venha brilhantar esse momento aqui, ó. Cappuccinozinho de melhor qualidade, que só o Bistória tem. Você precisa conhecer e ver se deliciar. Aqui, um dos atrativos que o restaurante de Bistória tem, ó. Uma delícia. Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço. Eu amo café, viu? Gente, aqui, ó. Você precisa conhecer aqui o Bistória. Aqui, ó. Vamos brindar. Nosso cafezinho aqui, ó. Do Tardear e junto a parceria do Bistória. Chama pro Bistória. Delícia. Muito obrigada. Meu amigo Reginaldo. Show. Ai, gente, que lindo! Olha a minha imagem aqui, o serviço social. Eu é que agradeço, viu? Muito obrigada. Amei a caneca, amei o café. E obrigada, né, por estar aqui em meio de pessoas, né, tão importantes para a nossa sociedade. Obrigada. Quando quiser aparecer, isso aqui seja o convite de várias vezes, possa voltar. Estamos sempre aqui. Muitíssimo obrigado e vamos ficar de pé para nossa foto. Vamos, bora.